Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos ao Caminhos do Ouro, o podcast olímpico produzido aqui por nós. Eu, Humberto Tadeu, CEO da For You Marketing, e meu grande amigo Fábio Bernardo. Vamos lá, Fabião, seja muito bem-vindo. Valeu, Humberto, pela parceria. Tamo junto, meu querido. O Fábio Bernardo é um especialista no esporte, é um gênio aí em tudo que se refere a todas as modalidades olímpicas. E a gente aqui vai apresentar esse podcast porque, Fabião, o Caminho Olímpico, que é o nome do nosso podcast, vai mostrar para as pessoas que a medalha ela é construída não apenas ali na reta final. Agora a gente está aí na boca dos Jogos Olímpicos de Paris, né, Fabião? Ele leva 4 anos, é um ciclo olímpico, né? É trabalhoso. Já é difícil você sobreviver do esporte no Brasil, né? Profissionalmente falando. E você chegar numa Olimpíada, o caminho é árduo, é duro, os atletas sangram, suam, choram, muitas cirurgias, não dá para desistir, não dá para parar, sempre seguir em frente em busca da medalha, né? Verdade, Fabião. E assim, uma pergunta que eu tenho pra você, que é um quadro do nosso podcast, a gente já vai abrir isso falando dele, é o Conta Comigo. O que é o Conta Comigo? Eu sou um atleta, eu sou um potencial atleta, eu sou um educador físico do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Tem alguma estrutura, tem locais onde a gente pode encontrar ali informações ou área de treinamento, de suporte para um atleta olímpico? O Brasil tem essas estruturas? Então, a gente está evoluindo bastante na área esportiva. Temos grandes centros esportivos na cidade, nós temos o Centro Olímpico no Ibirapuera. Os clubes privados também têm boa infraestrutura esportiva. Tudo é direcionamento, né? Tudo depende de qual modalidade o atleta pratica, para indicar para um clube específico, entendeu? Por exemplo, o Centro Olímpico, eu falo a gente porque eu já trabalhei na Secretaria Municipal de Esportes e é uma grande referência na cidade por ser público, né? Então lá tem várias modalidades. Então você pode encaminhar a garotada do vôlei, da natação, do basquete. Agora tem uma novidade lá no Centro Olímpico que é o taekwondo, que também é um esporte olímpico. Enfim, é um lugar meio que padrão, né? Para começar, para a base, né? Dos atletas, Humberto. Ô Fabião, pro povo do esporte aí que tá acompanhando a gente, que é leigo no assunto, o Centro Olímpico, ele é pago, você tem que pagar pra estar lá. Como é que funciona o cara chegar num Centro Olímpico? A gente tá falando aqui de São Paulo, tá, pessoal? O Fábio falou Centro Olímpico aqui pra quem é de outros estados ou de qualquer outro lugar do planeta aí. A gente tá aqui em São Paulo, Brasil. Então, o Centro Olímpico de São Paulo, você falou que chama Centro Olímpico Ibirapuera. Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa do Ibirapuera, né? Ele ficou reconhecido por Centro Olímpico do Ibirapuera por conta da localização. E lá é público, né, Humberto? Na verdade, para você acessar, para você entrar no Centro Olímpico, você passa por peneiras, por seleções. E não é brincadeira. A garota que entra no Centro Olímpico para prática esportiva é treinamento duro, é treinamento intenso, é diário, né? O Centro Olímpico forma atletas mesmo, né? Muitos dos nossos atletas fizeram carreira, fizeram sucesso. Por exemplo, o Fofão, né, do voleibol, campeã mundial, medalhista olímpica. Acho que a Alessandra do basquete passou por lá também, Hortência. As meninas do futebol feminino, né, o próprio Arthur, técnico da seleção brasileira hoje, do futebol feminino, passou pelo Centro Olímpico. Então, lá é um lugar de formação, né? É bem bacana. E, assim, é público, mas para entrar tem que ser bom. Tem que ser É um fera centro mesmo. de excelência, como você comentou, né? As modalidades que você lembra de cabeça aí, mais ou menos, que ainda existem lá no Centro Olímpico atualmente? São várias modalidades, viu, Humberto? Ou Vou as citar principais, vai, as algumas, né? O principais. futebol feminino, o basquete 3x3, que é uma novidade, está sendo comandado pela Kátia, né? Araújo, uma parceira nossa aí, também analista de esporte, especialista na área. A natação do Centro Olímpico é muito forte, o judô também tem muita história, né? O atletismo do Centro Olímpico, bem diferenciado. São várias modalidades. E tem as modalidades novas chegando, né? O levantamento de peso, o taekwondo.
é válido a visita, é válido o conhecimento do espaço, né? E para quem tem um atleta aí na escola, em projeção, que seja promissor e quiser indicar, é só acompanhar o Centro Olímpico nas redes sociais e participar das peneiras. Passou na peneira, carreira esportiva está garantida. Pô, sensacional, né? Você vê, o caminho para um ouro, a gente fala um caminho para um ouro, mas só o caminho de estar nos Jogos Olímpicos já é uma grande vitória, né? O atleta de alta performance conseguir atingir esse degrau, que eu acho que é o maior do esporte, né? Em todas as modalidades. E aproveitando, você falou do Centro Olímpico e falou dos novos esportes, né? Que estão no Centro Olímpico. Sim. E a gente percebe que hoje existem novas modalidades também que estão chegando. Eu acho que até para dar uma jovialidade, para oxigenar os Jogos Olímpicos. Dessas novas modalidades, tem alguma que te chama muito a atenção, não? Então, o que me impressionou bastante foi o breaking, viu, Humberto? E o Brasil tem grandes chances de medalha. Não esperava, honestamente, o breaking nas Olimpíadas, mas achei incrível, né? E eles estão vindo com grandes empresas por trás, né? Patrocinando. E, assim, os americanos, eu acho que é difícil bater, mas a gente tem grandes chances de medalhas. Então, quando eu falei sobre novas modalidades no Centro Olímpico, é porque é muito difícil você trabalhar todas as modalidades olímpicas, né? Mais de 30. Então, a gente tem muitas modalidades lá, mas o trabalho que está sendo feito dessa gestão atual está buscando introduzir esportes que não tinham no Centro Olímpico e são olímpicos. Por exemplo, o vôlei de praia é recente e tem também no Centro Olímpico, né? O levantamento de peso. Enfim, não que essas modalidades sejam novas nas Olimpíadas, pelo contrário, né? Por exemplo, o taekwondo é novo no Centro Olímpico, mas nas Olimpíadas a gente já teve brasileiro, medalhista olímpico. Foi no Rio em 2016 a gente teve um atleta do taekwondo que na repescagem ele ganhou bronze. Mas, enfim, é muito difícil você conseguir trabalhar todas as modalidades olímpicas dentro de um único centro e ainda na esfera pública, entendeu? Você comentou até a questão de esfera pública, aqui nosso mote aqui é o Conta Comigo, né? Então o Centro Olímpico é um lugar onde as pessoas podem contar o atleta para ter uma estrutura ali para algumas modalidades. Aqui em São Paulo também é uma referência o Clube Pinheiros, né? O Pinheiros também tem muita modalidade olímpica envolvida lá, já é uma iniciativa privada, né, Fábio? É diferente, né? Um clube elitizado, um clube privado, em termos de Olimpíadas, talvez seja um dos mais fortes, né, do país, se não o mais forte. E lá eles têm também grande infraestrutura esportiva para diferentes modalidades olímpicas, mas daí para você acessar esse clube é a mesma coisa, cara. Você tem que ser bom, você tem que ser fera no esporte, e aí fica mais fácil o caminho, né? Na verdade, assim, a gente fala muito do Centro Olímpico porque é um clube público, né? Lá você não paga nada, não precisa se associar, não precisa ter... você não tem custo, né? Então, para o atleta brasileiro que tem muita dificuldade de conciliar carreira esportiva, a carreira estudantil, acadêmica, é uma grande saída aqui em São Paulo, viu? Não, e tem uma questão muito importante também, assim, né? Quando a gente pensa em algo público, sem geração de custo para quem é o atleta, né? A gente também aumenta o leque, né? O número de pessoas que podem acessar é muito maior. E o esporte, de certa forma, ele vai ficando mais competitivo, ele vai aumentando o nível conforme o número de adeptos, né, Fábio? Quanto mais gente praticando aquela modalidade, quanto mais gente participando de torneios, maior o nível de competitividade. Você até comentava sobre as possibilidades aqui no Brasil. A gente sempre compara, quando a gente fala em Olimpíada, aos Estados Unidos, que são talvez aí um dos dois aí, maiores potências esportivas. E lá o esporte acontece muito na escola, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, talvez, ainda, de formar essa galera de alta performance na escola, ou tem, Fábio? É que na escola é diferente, né? A questão é educacional, né? A escola se preocupa em educar o aluno, né? É claro que existe a educação física, então muitos jovens, né, muitas crianças, adolescentes se destacam nas modalidades esportivas, mas não é a obrigação da escola formar atleta no Brasil, né?
Mas é um caminho bem interessante. É bem interessante. E o que você falou da difusão esportiva, isso me agrada muito. A questão da popularidade dos esportes, né? Quanto mais adeptos, né? Você fala em relação à qualidade, né? Sair grandes atletas, um grande número de praticantes, isso tem fundamento, cara. Isso tem bastante fundamento. E assim, o Brasil não é só o futebol, né? Futebol é o esporte mais popular do mundo, mas a gente tem gente que pratica de tudo aqui no Brasil, né? Tem esgrimista, tem o pessoal do hipismo, tem o pessoal agora dessas novas modalidades olímpicas, do surf, do skate. Então a gente precisa abrir os olhos também para as outras modalidades. O futebol no Brasil vai muito bem, obrigado, né? As grandes empresas, elas procuram patrocinar o futebol por conta de um retorno financeiro, mas as outras modalidades também precisam ter essa visibilidade que o futebol alcançou hoje, né? Nós somos muito respeitados mundialmente por sermos a pátria de chuteiras e o Brasil ter ganhado 5 Copas do Mundo, enfim, mas a gente precisa popularizar as outras modalidades esportivas, isso é importante, cara. Isso que você falou é bem bacana, assim, né? Eu vejo, assim, o esporte, de certa forma, o Brasil é celeiro de grandes atletas, né? Eu acho que a nossa matéria-prima é sensacional, né? Eu acho que a gente está sempre nessa conversa. O que falta ainda para a gente aumentar o número de modalidades de desenvolvimento para ser mesmo uma potência olímpica, não só pela questão de uma medalha. A gente fala aqui do caminho do ouro, mas é da iniciação esportiva. Mesmo aquele jovem, aquela criança que participou de um projeto olímpico, participou de um projeto de esporte, ela é um cidadão melhor, ela tem valores ali, princípios de trabalho em equipe, de disciplina, são muitas coisas que o esporte traz, né? Isso é bacana. Falando do pessoal dos Estados Unidos, assim, por exemplo, dizem que tem seletivas americanas que são tão difíceis quanto as Olimpíadas, né? Tamanho número de praticantes. Imagina no Brasil, com esse país continental que a gente tem, a gente conseguir difundir mais o esporte aonde a gente poderia chegar, né, Fábio? É verdade. Principalmente o basquete americano, né? O cara que joga basquete nos Estados Unidos, ele ganha até bolsa para as universidades, são disputados, né? Os grandes jogadores nas universidades. E é um caminho também, né? O esporte universitário, que também é crescente, né? A nossa FUP, né? Federação Universitária Paulista, faz um trabalho maravilhoso aí com as atléticas, né? Das grandes universidades de São Paulo. É um caminho também, né? O esporte através da faculdade, né? E muitas universidades dão bolsas, né? O que é interessante para os atletas, né? Além da carreira esportiva, você ter a formação acadêmica. Porque o que você faz depois que acabou o esporte, né? Depois que você se aposenta? Então, a gente tem que pensar no futuro também, né? Estou eu aqui uma prova viva do que o Fábio está falando, porque eu fui bolsista do Mackenzie para jogar futebol e só me formei realmente por causa dessa bolsa, né? E hoje sou CEO da For You Marketing, uma agência de marketing 360, e só entrei nisso, só tenho agência, porque me formei em publicidade no Mackenzie. Então, o mundo vai além daquela área, daquela parte do esporte, sim. Eu acho que você tem toda a razão, e aí eu puxo para o nosso próximo quadro do nosso programa, aqui, nosso podcast, que é o Investe em Mim. Lembra da música, Fábio? Investe em mim, aposta. É isso aí, gente. Então, assim, quando esse quadro do nosso Investe em Mim aqui, é pra gente falar um pouquinho sobre esse investimento. Um ciclo olímpico, para quem não sabe, é legal às vezes a gente ser didático, Fábio, pra galera que não conhece do esporte profundamente, né? Mas, assim, são 4 anos, pelo menos, um ciclo olímpico, correto? Ah, sim. Em relação às Olimpíadas, o brasileiro que chega numa Olimpíada, Humberto, é uma luta, cara. Assim, é muito sofrível, porque às vezes a gente peca em relação às infraestruturas, patrocínio, recursos, treinadores, enfim. Grandes atletas brasileiros muitas vezes vão treinar fora, vão para os Estados Unidos, principalmente os nadadores, né? E aqui no Brasil, o cara que ganha uma medalha olímpica, meu, você tira o chapéu, porque não é fácil, Humberto. É muito investimento, né? Muito investimento. Então, aproveitando nosso quadro aqui, Investe em Mim, o case de hoje que eu vou trazer para vocês é do Aminovital. O Aminovital é uma linha de produtos, tá? Da Ajinomoto. A Ajinomoto é a empresa japonesa tradicional aí há praticamente mais de 100 anos no mundo todo. E o que aconteceu? O que é o Aminovital, né? Durante os jogos lá que foram feitos em Tóquio, o Japão, a Ajinomoto preparou uma linha de suplementos, ali não digo nem suplementos, né? Que é mesmo
o aminoácido, para que aumentassem as performances dos atletas durante os Jogos Olímpicos. E esse é o Aminovite, esse produto aí feito para atletas de alta performance, não só atletas profissionais, como atletas amadores. E aí a Aminovite viu que aquilo era uma coisa muito bacana, a Ajinomoto viu que era muito legal e mandou aqui para o Brasil o nosso amigo André. O André lá da Ajinomoto, ele veio para o Brasil com essa incumbência, né? Fomentar esse produto. É maravilhoso, aqui. Eu já fiz uso, olha, depois de uma corrida de rua, que você fica com o corpo meio quebrado ali, nossa, a recuperação é diferenciada, cara. Então, vale a pena. Não pega no doping, não tem nada a ver com doping, não tem nenhuma substância anabólica, não tem nenhum esteroide, muito pelo contrário, é natural. O sabor eu já até comentei com o André, não é tão saboroso, mas fisiologicamente é maravilhoso. Acho que vale a pena, sim, você que é esportista, você que é atleta, conhecer esse produto. Maravilha, e assim, o Aminovite, né, a Ajinomoto, através aí do Aminovite, ele investe em atletas olímpicos, Fabião. E eu vou trazer aqui o Investe em Mim de hoje com a Ana Marcela Cunha. A Ana Marcela Cunha é atleta Aminovite, Fábio. Principal maratonista aquática do país, favoritíssima medalha de ouro em Paris, a gente vai torcer muito por ela, né? É uma atleta da Speedo, né? Acho que é importante a gente falar sobre as marcas que patrocinam o esporte, né? Me incomoda muito o fato de um atleta brasileiro chegar numa Olimpíada sem patrocinador, um dos eventos esportivos mais vistos no mundo, e o atleta não tem uma empresa por trás para ajudá-lo nesse sentido. O que acontece? O atleta, muitas vezes, ele não tem a noção que você tem de marketing esportivo, né? Não tem noção comercial, não tem noção de negócio. E ele não tem tempo para ver isso. Então, muitas vezes, o cara chega numa grande competição e não tem um patrocinador por trás, ele tem que arcar tudo do bolso. Muitas vezes ele deixa de participar de uma grande competição porque ele não tem o recurso financeiro. Então, esse podcast também para nós, né, nosso videocast, é importante a gente alertar as empresas, né, porque a tua marca vai ser vista no mundo inteiro, por exemplo, nas Olimpíadas. Então, patrocinem os atletas brasileiros, né? Eles são muito aguerridos, eles têm chances de medalhas, têm chances de serem campeões olímpicos, e quanto mais patrocinadores, melhor, ajuda, facilita, né, porque o ciclo olímpico ele é muito doloroso, é muito difícil. Não, com certeza. Inclusive aqui, eu citando aqui a Ajinomoto, o Aminovite, deixar um abraço aí o André Ige, nosso grande amigo aí, o gestor dessa plataforma. O importante quando você pensar como marca, e aí eu vou falar da minha área, né, do investimento de marketing esportivo, é você não pensar apenas em pegar a oportunidade de ter a tua marca presente em uma Olimpíada. Se você acha que tua empresa está pronta para estar no esporte, o que o esporte traz para uma marca? São muitos benefícios. A gente no marketing costuma falar que são os fits que tem com a marca. Então, assim, jovialidade, né? Você oxigena a tua marca, um público totalmente diferente. A gente está falando de saúde, qualidade de vida. Se eu ficar aqui listando os atributos que uma marca ganha em estar no esporte, eu vou ficar o podcast inteiro só falando disso. É muito benefício. Mas você tem que ter um projeto para isso. Nós lá na For You, a gente trabalha muito nisso e com outras agências parceiras também na área do esporte, como a Golaço, né? Como a Wolf Sports. Então, assim, a tua marca ela vai pensar num projeto para o esporte. Quando eu falei da Aminovite, a Ajinomoto, eu falei porque os caras estão patrocinando atletas durante 4, 6, 8 anos. 2 ciclos olímpicos. E aí você constrói valor. Hoje, o público da gente, principalmente com o digital, ele não está preocupado em simplesmente consumir produtos. A gente tem um público hoje, Fábio, mais inteligente de consumo que já existiu no planeta. As pessoas querem contratar valor. Eles querem marcas que tenham princípios, que realmente a proposta de entrega daquela marca seja condizente ao que ela prega. Não simplesmente assim, olha, eu estou nos Jogos Olímpicos aqui para fazer uma campanha de 4 meses. Não. Né? Então, assim, ter esses atletas dentro de um projeto, de uma proposta, tenha certeza, o investimento é sensacional. Se a Marcela ganha uma medalha lá, um pedacinho dessa medalha, a gente está falando aqui para não pôr mais pressão já nela, mas um pedacinho dessa medalha com certeza tem o dedo ali de uma empresa parceira que está investindo ali durante um ciclo olímpico, durante muito tempo.
não apenas um marketing de oportunismo. É isso que eu passo para vocês aí, gestores de grandes marcas. Não pensem só no oportunismo do evento, pensem no ciclo. Vocês vão construir valor. Outra coisa que é muito legal da marca, quando a marca, Fabião, começa a ser sinônimo do esporte. Quando a gente começa a pensar em atrelar aquela marca ao esporte, aquela marca é tão engajada naquilo que os atletas, a comunidade, gente, comunidade esportiva é muito forte. A comunidade consome aquela marca porque a marca realmente é presente no dia a dia do atleta e do esporte. O que você acha, meu irmão? Assim, eu acredito que quanto mais apoio o esporte brasileiro tiver das grandes empresas, melhor, né? A gente precisa evoluir muito, né? Você citou aí os Estados Unidos como uma grande potência esportiva no mundo. Se a gente chegar próximo, metade do que esses caras fazem com o esporte, eu tô feliz, cara. Porque você vai assistir um jogo de basquete em Orlando, em Miami, onde seja, cara, é um verdadeiro espetáculo. Tem integração com o público, tem brinde, tem aqui quem. Assim, do estacionamento da arena até o jogo, tudo é muito organizado. É diferente quando você chega aqui num shopping para estacionar seu carro, você põe em qualquer vaga. Não, lá, cara, é sequência. Você chegou de carro na arena, você estaciona um do lado do outro. Cara, essa organização facilita tudo. E os caras pensam em tudo. Tudo mesmo. Então, eu sonho um dia, né, onde o esporte brasileiro seja isso também, seja um verdadeiro espetáculo, seja show, tem integração. E a gente está evoluindo, né? Olha aí o futebol feminino. Poxa, a gente vai sediar a Copa do Mundo em 2027, a gente já tem uma infraestrutura pronta da Copa de 2014. Olha como evoluiu, né? O Corinthians lotando a Arena Neoquímica aí nas finais dos campeonatos. Antigamente, né, nem os familiares iam prestigiar as meninas, cara. E o ingresso era gratuito, você não pagava para ver o jogo de futebol feminino. Hoje elas estão lotando os estádios. Pô, isso é evolução. Então tem gente bacana por trás disso, né? Mandar, inclusive, um abraço para minha amiga Aline Peregrino, lá da CBF, os parabéns para a Valesca Araújo também, por essa conquista da sede do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2027. Então tudo é evolução. A gente precisa de cabeças pensantes. Além dos atletas, a gente precisa de todo o apoio. Você melhor do que eu sabe disso, né? O marketing é muito importante para o esporte. A gente tem que se associar às grandes empresas, às grandes corporações, porque o mundo é capitalista, não tem jeito. A gente depende do recurso financeiro para se desenvolver, para ter melhores equipamentos, melhores acessórios, melhor material esportivo. E não tem como. Às vezes a gente viu o Darlan aí na Olimpíada passada, treinando num terreno baldio, um cara, é um atleta olímpico, Humberto, isso é inadmissível, esse cara deveria estar treinando no céu, poxa, é difícil chegar lá. E assim, o que ele fez, o cara tirou água de pedra, né? Porque imagina se ele tivesse a estrutura que os russos, os americanos têm no atletismo, né? Ele ia muito mais longe, entendeu? Então, às vezes, as empresas que entram com recurso financeiro ajudam muito nesse sentido. E é bacana, falando de empresas e recursos financeiros, a gente trazer o seguinte. Pessoal, além de você poder pôr a grana, investimento direto lá do teu marketing, do branding da tua empresa, o Brasil, ele tem várias leis de incentivo ao esporte, federais, estaduais e municipais, aonde você pode trocar parte do teu imposto, seja lá no IR federal, ICMS estadual, parte desse imposto ser revertido para o esporte. Em teoria, você não tem nem que tirar o dinheiro do bolso, sabe? E como é importante, como o Fábio falou, esse casamento. Porque a marca também vem profissionalizar o esporte. E o Brasil evoluiu muito nisso. Só para ter uma ideia, eu vou trazer um dado para vocês aqui. Ó. Nesses Jogos Olímpicos agora, de Paris, só o COB conseguiu 15 patrocinadores. Eu vou listar alguns deles aqui, que eu acho que são relevantes, tá? Pra gente poder ver a dimensão disso. A XP, a Medley,
a Mormai. Pô, Mormai é uma empresa brasileira que vai vestir a delegação olímpica. A Vivo, Smart Fit, Hemer, Havaianas, Azul, Riachuelo, Subway, Grupo Águia, PEC, Estácio, NS Sports. Olha, a Ginomoto. Cara, olha o tamanho das marcas, Fábio, que estão investindo com a gente. Então, o caminho é esse e a gente mostra que ele começa a ser bem trilhado, sim. A gente já não tá mais ali, como diz o pessoal aqui, onde era tudo mato, né? A gente já evoluiu nesse sentido. Tem um caminho longo ainda, mas já começamos, né, Fábio? É maravilhoso, né? Quando a gente vê o nome dessas grandes empresas associadas ao esporte, com certeza a gente vai ter mais chance de medalhas, né? Apesar de que o que me frustrou essa Olimpíada de Paris é que o nosso futebol masculino não vai participar, né, Humbertão? Nós que somos campeões olímpicos, estamos de fora. Mas como você bem falou, assim, a gente que é oriundo do futebol, inclusive aqui, eu estou também presidente da Confederação Brasileira de Soccer Society, como você bem sabe, o futebol está bem amparado, né? Acho que a gente precisa talvez aumentar mesmo, levar o nosso cobertor para mais modalidades, né? É verdade, é verdade. A gente tem respeito, tem reconhecimento, né? Somos os atuais campeões olímpicos, mas eu vou sentir um pouco de falta da nossa seleção, né? Participando das Olimpíadas. Tudo bem, mas as meninas vão dar conta do recado e quem sabe a gente vem aí com um ouro olímpico no futebol feminino também. Merecemos, né? Como você bem disse, no futebol brasileiro é uma grande atração, né? Igual ficar o pessoal dos Estados Unidos fora do basquete, a galera ia sentir falta, né? Isso aí é inadmissível, né? O basquete americano, acho que já pode entregar a medalha para os caras, né? Estão montando um verdadeiro dream team aí, acho que não tem para ninguém, né? Muito difícil competir com eles no basquete. Ó, aproveitando o insight do basquete, a gente vai para o nosso próximo quadro aqui do podcast, que é o Toca o Hino. O Toca o Hino é assim, alguém que foi muito representativo, a gente ouviu o hino brasileiro por causa dessa pessoa, e apesar de não ser um ouro, para mim essa atleta que a gente vai homenagear hoje aqui, vale muito mais do que qualquer medalha de ouro. A homenageada de hoje do nosso Toca o Hino é a grande Hortência Marcari, a rainha Hortência, que foi prata em Atlanta em 1996. Assistiu muito a Hortência jogando basquete, Fabio? A maior jogadora de basquete da história, né? Assim, além de medalhista olímpica, foi campeã mundial também, né? Ao lado de Paula, Alessandra, Janete e companhia. Eu não jogo muito bem basquete, não tive muita oportunidade. Na escola a gente só tinha aula de futebol. Mas o que elas fizeram pelo basquete brasileiro e mundial, Hortência, Paula, Alessandra, Janete, nossa. Janete jogou na NBA, né? Na WNBA, né? Sim. A Hortência, inclusive, ela está no Hall da Fama da NBA lá, do basquete americano, né? Tem uma jogadora americana, me fugiu o nome aqui, pessoal, me perdoem, mas que ganhou 4 ouros olímpicos e ela falou, a Hortência pra mim, a americana, a Hortência pra mim é uma das maiores de todos os tempos e era considerada imarcável, né? Sensacional. O arremesso dela, muito técnico, chutava bem dos 3, marcava... Uma atleta diferenciada, né? Até hoje reverenciada. Grande Hortência. Eu não vou entregar a minha idade aqui para vocês não, mas eu tive o privilégio de assistir aqui no ginásio de Ibirapuera, pertinho da gente aqui, Brasil e Estados Unidos, com a Hortência jogando no time brasileiro, com Paula, com toda essa galera. Naquela oportunidade lá nós demos uma surra nas americanas. Foi sensacional. E o Ibirapuera veio abaixo. Tempo bom, né, presidente? Muito bom. Então, assim, todos os nossos episódios, a gente vai ter esse momento Toca o Hino para homenagear algum atleta do passado, algum atleta. E eu acho que a Hortência foi muito bem-vinda nesse momento. E o próximo capítulo aqui do nosso podcast é a aposta de ouro. O que é a aposta de ouro, Fabião? Qual que é a nossa aposta de medalha para esses jogos aí em Paris, tá bom? Eu tenho uma aposta de ouro aqui. A minha aposta de ouro é o Felipe Toledo. O Felipe Toledo do surf, uma modalidade muito nova nos Jogos Olímpicos, é a segunda edição que o surf está presente. O Felipe Toledo, ele é já veterano aí do surf, porque ele já é filho de surfista, tá? Campeão brasileiro. Ele ganhou as 2 edições do WSL, 2022 e 2023. E ele, esse ano, Fabião, ele abriu mão praticamente de ali colocar toda a energia no circuito mundial para tentar aí pleitear conquistar uma medalha olímpica. Medalha é quase certeza que ele leva. Agora a gente está até torcendo mesmo pelo ouro. O time brasileiro é forte, né? Tem Medina também, né? Então o surf está muito bem representado. Assim como a gente tem grandes favoritos aí, por exemplo,
Alisson dos Santos, Ana Marcela Cunha. Inclusive, no tênis de mesa, nós temos um brasileiro fazendo história na modalidade, né? O Calderano, top 5 do mundo, um esporte que é dominado por chineses. Ele tá maluco por essa medalha aí. Eu acho que vem medalha também. Então, não quero pôr pressão, mas a pressão já existe, né? Mas acho que vem medalha também no tênis de mesa, cara. Tô confiante. Então a tua aposta de medalha aí é o tênis de mesa. O Calderano, Ana Marcela, Alisson dos Santos, essa turma toda vai ganhar medalha de ouro, eu tenho certeza. Maravilha. Vários outros atletas. Nos nossos próximos episódios, a gente vai trazer aqui convidados para vocês, pra gente trocar figurinha. Você tem alguns nomes aí que você imagina que a gente possa trazer pro nosso podcast aí, Fabião? Humberto, eu já conversei com muita gente bacana, né? Medalhistas olímpicos. É só uma questão da gente bater as agendas, né? Então, falei com a Lê do basquete, né? Que foi campeã mundial junto com a Hortência, né? Inclusive, elas estão comemorando 30 anos dessa conquista do Mundial. Minha amiga Fofão, do voleibol, assim, uma das maiores levantadoras da história do voleibol mundial também, medalhista olímpica, campeã do mundo. Henrique Guimarães, do judô, foi medalhista em Atlanta, né? Medalha de bronze, parceiraço. Já deixei muita gente bacana aí de sobreaviso pra gente entrevistar aí nos próximos episódios, Humberto. Legal, Fabio. E assim, olha, eu fiquei curioso aqui com a história que você contou aí, de toda essa galera que você entrou em contato. Como é que você entrou no esporte? E você, como é que você iniciou a tua chegada aí no esporte? Como é que você chegou até aqui, Fabio? Rapaz, não faz pergunta difícil, hein? Essa história é longa. Assim, na verdade, todo brasileiro já nasce chutando bola, né? Então, antigamente a gente tinha liberdade para brincar nas ruas, né? E o futebol era sempre o carro-chefe, né? O esporte mais popular. Apesar de que eu joguei voleibol de rua também. Tava até comentando uma vez com a Fofão. Fofão foi madrinha nossa na virada esportiva, que inclusive você me deu uma grande força quando eu fiz parte da comissão executiva e coordenei uma das edições aí em São Paulo, a 15ª edição, que foi uma das maiores. Vocês levaram a Arena Soccer Grass, né? A antiga Arena Neymar. Foi um sucesso. Então, a gente tinha muitos padrinhos e madrinhas da virada, e a Fofão foi uma delas, né? Então, ela que viveu, né, do vôlei, eu comentei com ela, Fofão, eu joguei vôlei também, joguei vôlei universitário, mas eu comecei jogando voleibol na rua. Ela falou, Fabio, eu também joguei vôlei de rua. Eu achei que isso era uma exclusividade da minha vila, da minha turma, não, mas tinha muita gente que amarrava rede em poste e brincava de vôlei na rua. Rede já era até que um luxo, né? Rede já era um luxo. A né? bola, então, Nossa Senhora. Para quem jogava com pedra, bolinha de papel, futebol, ter uma bola de vôlei no meio da turma da rua era muito bacana. Então, comecei assim brincando na rua, na escola também, né? Na escola eu cheguei a jogar muito futsal, fui até campeão colegial estadual de futsal, cara. Tem um título aí, ó, amador aí que é um pouco diferenciado, né? Aí já na faculdade... Você já optou por uma faculdade na área de esporte também, não? Sim. Eu sempre fui muito vidrado por esporte e não tinha outro curso, apesar de pai e mãe. Poxa, filho, vai fazer direito, vai fazer medicina. Eu falei, pai, só vou estudar se eu fizer educação física, né? E meu pai não teve como falar, não, meu finado pai, que Deus o tenha. Vai, filhão, vai que eu dou uma força. E meu pai me deu uma força no primeiro ano, depois eu já me virei logo... No começo do curso, já comecei a trabalhar na área. Infelizmente, a gente não tinha regulamentação, né? No século passado, não vou entregar a idade aqui, mas já em 95 eu comecei a trabalhar na Mercedes-Benz com futebol. O futebol me abriu muitas portas para o esporte, cara. Muitas mesmo. Eu trabalhei também no Banespa. O Banespa era um clube em São Paulo, uma potência do voleibol, do futsal também, não tinha para ninguém. Era um clube que tinha grande reconhecimento, mas depois que o banco quebrou, o clube também perdeu muita força, né? Já em 98, mais ou menos, eu comecei a trabalhar no São Paulo Futebol Clube, né? Corintiano trabalhando no São Paulo, né? Mas profissão é profissão, E né? você pegou o auge do São Paulo, hein? Pegou uma época áurea, hein? Peguei o retorno do Raí, vi Denilson jogar, França, Dodô, grandes jogadores passaram por lá. E na época eu trabalhava no marketing esportivo.
E assim, era menos difícil a gente conquistar as grandes empresas dentro de um grande clube, né? Então, o São Paulo sempre teve grandes patrocinadores esportivos por trás, né? Na época era Adidas, aí tinha a Tírio, que era uma empresa de laticínios italiana. Então, a gente tem que seguir esses grandes modelos, né? De sucesso no esporte. Bom, depois de ter trabalhado no São Paulo com marketing esportivo, eu também trabalhei no Sesc, trabalhei na Secretaria de Esportes do Estado e depois eu passei num concurso público e me tornei analista de esportes na Prefeitura de São Paulo. Mas a vida universitária foi maravilhosa para mim. Eu joguei vôlei, cara. Eu joguei vôlei universitário, pra você ter uma ideia. Sou vice-campeão do Inter-F de voleibol. Um cara com 1,74 m queria jogar vôlei, olha só. Só universitário mesmo. Adorava jogar vôlei. Não era levantador não, cara. Era ponteiro. E não tinha tempo ruim para mim, não. Eu tinha boa impulsão, tinha uma boa condição atlética na época, né? Fui fundista também, corria bem, e assim, isso desenvolveu muito a resistência, né? Então, subia para atacar, não interessava do outro lado se o cara tinha 2 metros, não. Não conseguia bater por cima dele, eu largava, atacava de lado, na diagonal, na paralela, enfim. Vivenciei muitos esportes, né? Isso foi muito bom para mim, em termos de saúde, né? Tem até uma história que você não sabe, mas assim, eu fui desenganado pelos médicos com 2 anos de idade, cara. Eu sofria muito de asma. E assim, eu tô com 50 hoje, então eu tô no crédito, né? E o esporte me deu uma sobrevida incrível, né? Porque meu pai, infelizmente, era fumante, fumava 3 maços de cigarro Hollywood todo dia. E eu tinha os males de um vício que não era meu, cara. Eu tinha rinite, sinusite, asma. Só que eu percebia que quando eu estava em atividade física, atividade esportiva ou recreativa, a minha condição cardiorrespiratória melhorava. Eu não tinha falta de ar. Então, eu me apeguei aos esportes exatamente por isso. Porque eu fora de casa, eu me sentia bem. E dentro de casa, onde meu pai fumava muito, eu tinha falta de ar, né? Eu tinha as crises alérgicas, eu era dependente do broncodilatador, sabe a bombinha que a gente usa para passar as crises. Cara, isso tudo, graças a Deus, ficou para trás. E eu devo minha vida hoje ao esporte, né? Eu tinha um amigo no primeiro ano da faculdade que ele falava assim para mim, para mim não, para a turma toda, né? Acho que todo professor de educação física é um atleta frustrado. Cara, essa frase me marcou, me magoou, me machucou, mas é uma grande verdade, cara. Assim, quem está na educação física, o sonho de ser um atleta respeitado, né, renomado, com grandes conquistas, quem que não gostaria, né, de curtir esses momentos de glória que o esporte traz, né? Então isso é uma referência também para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, né, que infelizmente às vezes eles acabam indo para caminhos escusos, lícitos, a criminalidade, o tráfico de drogas assediando os adolescentes. E o esporte salva, cara. A partir do momento que você entra no esporte, que você pratica uma modalidade esportiva, você cuida da tua saúde, né? Você cuida da tua alimentação, você não pode ganhar peso. E assim, cara, eu sou apaixonado por esporte, acho que eu me alonguei aqui demais, não sei nem como é que tá nosso tempo aí, mas vou passar a bola para você. Foi mais ou menos essa é a minha vida dentro da área esportiva, né? Então comecei brincando na rua, depois na escola, pratiquei algumas modalidades amadoramente, nunca me profissionalizei. Hoje a única coisa que eu consigo jogar é xadrez, cara, só para não ficar de fora aí no meio esportivo. Esporte da mente, né? Mas o Fábio, a ideia é que te ouvir mesmo. O tempo da gente tá sensacional aqui, tá bem alinhado. Você trouxe algumas coisas, eu vou dar uma visão diferente, que é até o que eu, Humberto, acredito pra vida, tá? Aqui, cara, o esporte, o que mais importa, no final das contas, não é uma medalha em si. Não é uma carreira gloriosa de um grande esportista. Mas o que você contou aqui, pra mim, é uma medalha de ouro. Um menino que podia ter problema de saúde, que podia ter vivido menos, que transformou a vida dele através da iniciação esportiva do esporte. Sim. Você é você é um campeão, cara. Você tem uma medalha no teu peito. Todos Outra somos, né? coisa você colocou bem legal, sabe? Que eu acho que é aí que a marca também pode ter um viés muito interessante. Pô, não tô na rua. Não tô em outros caminhos. Não tô cuidando da saúde.
Então, o esporte, cara, como ferramenta de transformação social, eu acredito no que eu tô falando aqui. É imbatível. E a tua história foi inspiradora para isso pra gente. E vou trazer mais uma questão aqui que eu achei bem legal. Você vê que você falou muito do vôlei, né? De onde será que veio esse lance do vôlei? Eu acho que é muita influência da tua geração, da minha geração, que a gente tem praticamente a mesma idade, daquela primeira medalha lá de prata do Brasil, com William, Xandó, Bernard, né? E depois, consequentemente, aquela geração inspirou a primeira geração de ouro com Marcelo Negrão, né? Com Maurício, com toda aquela galera. Eu acho que o teu vôlei aí nasceu nisso ou não, Fabio? Sim, a geração de prata me influenciou bastante, né? Eu acho que é o segundo esporte mais praticado no país. Eu até conheço os jogadores, né? Tenho amizade com eles. Por exemplo, Domingos Maracanã foi meu supervisor de esportes, um cara gente finíssima, né? O Montanaro eu conheci no Banespa, também trabalhou lá. O William, nossa, era um levantador incrível. O Bernardinho tá aí até hoje, né? Como treinador fazendo sucesso. Essa geração de prata abriu muitas portas, muitas. Inclusive falei com o Maracanã, tá? Tá na nossa lista de entrevistados. Uma hora que a agenda bater, ele vem aqui conversar com a gente. E vai ser bem legal. Ele tem histórias maravilhosas aí também do voleibol. Já o pessoal do ouro, eles eram incríveis, né? Até hoje, para mim, o maior levantador da história é o Maurício, cara. Teve um jogo recentemente das estrelas aí que o Serginho faz lá em Barueri, se eu não me engano, e o Maurício foi brincar com eles. Eu falei, meu Deus do céu, o cara poderia estar jogando ainda. Ele fazia uns levantamentos incríveis, as largadas de bola, mas o que mais me impressionava no Maurício é quando ele atacava de segunda, cara. Ele atacava tão forte, tão rápido, porque talvez o receio de errar, ele tinha muito medo de errar, era um cara muito perfeccionista, que ele parecia um atacante. Então isso me impressionava muito naqueles medalhistas de ouro, né? Eram fantásticos, né? O Marcelo Negrão, eu tive a oportunidade de conhecê-lo também quando trabalhei no São Paulo Futebol Clube. A gente lançou o time de voleibol do São Paulo e o Marcelo fez parte da equipe, né? Marcelo, Jorge Edson, Pezão, entre outros, né? Mas aquele time de 92 em Barcelona, Giovani, né? Lembra do Giovani? Tá aí até hoje como treinador também. Carlão, o Pampa, né? Inclusive o Pampa está passando por um momento complicado aí de saúde, estimo as melhoras dele aí. O Pampa era um dos diretores, né, dessa equipe de futebol lá no São Paulo, Canestein, né? Canestein era um produto da Bayer que patrocinava o voleibol. Não adianta, né? Uma grande equipe, sempre tem uma grande empresa por trás, né? Então o vôlei me marcou muito, cara. Tenho muitos amigos, tenho muitos contatos, né? Principalmente com os atletas, dirigentes, treinadores. E assim, não dava pra mim, né, cara? 1,74 m de altura, queria jogar vôlei, parei na universidade, né? Isso aí hoje o esporte está muito profissional, né? A meninada já está sendo selecionada na adolescência, então infelizmente, quem tem baixa estatura, acho que é melhor tentar outros esportes, porque fica muito difícil você trabalhar ou jogar um esporte que exige muito da altura, né? Facilita, né? Por exemplo, eu desenvolvi problemas no joelho e na coluna, porque eu tinha que saltar de uma forma diferenciada, porque você tem que compensar a baixa estatura, né? Era enjoado, cara, era enjoado, mas não deu certo, não. Não, e aí a gente vai aqui pro nosso último quadro, a gente já está chegando na retinha final do nosso programa, que é o momento histórico, o momento que te marcou dentro dos Jogos Olímpicos. Eu vou ficar aí com a tua inspiração aí, com aquele ouro do vôlei masculino. Eu lembro como se fosse hoje aquela cena, né? Do Marcelo Negrão dando aquele ace lá no último ponto. Foi sensacional. E assim, para falar desse momento histórico, vou até deixar aqui uma homenagem também, né? O grande Luciano do Vale, né? Que eu acho que é um cara que incentivou muito o esporte. E eu lembro aqui, eu tô ouvindo a voz dele gritando aquele ouro olímpico do Brasil. O teu momento histórico aí, Fabião, traz pra gente aí. Cara, então, são vários, né? Que a gente poderia citar, passar horas aqui falando de momentos históricos. Mas eu vou pegar um mais recente, cara. Como eu te falei, devo muito ao futebol, nosso esporte principal no país.
o ouro olímpico no Rio, o Neymar batendo aquele pênalti, cara, aquilo foi demais, né? Ele converte o pênalti, ele já sai chorando, emocionado, e a gente nunca tinha ganho a medalha de ouro, né, nas Olimpíadas. Foi bacana, né? Foi muito legal para mim. O legal desse ouro olímpico, vou até fazer um adendo aqui, né? Ele tem alguns elementos, né? Esse que você comentou é o primeiro, Sim. Um ouro olímpico inédito. Olha, a gente teve Pelé, não participou, mas a gente tem Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, muitos jogadores que participaram de Jogos Olímpicos e não ganharam ouro, né? Ganharam Copa, mas não tem a medalha de ouro. Não né? tem a medalha de ouro, né? Então, assim, ponto 2 desse grande ineditismo aí. O jogo era em casa. Maracanã, Rio de Janeiro. Responsabilidade maior ainda. Pô, 2 vezes, mas você viu o que aconteceu com a Copa. E aí, trazendo a Copa, quem que era o adversário da final? Valeu. A Alemanha que tinha acabado de deixar 7-1 no nosso lombo, né, Fábio? Foi uma marca... Machucou a gente aquele 7-1, Você imagina né? perder mais um jogo pra Alemanha dentro do Brasil, né? Não dava, né? Não dava. E aí eu acho que aquele ouro olímpico limpou tudo, né? Foi assim, Graças lavou a a Deus. alma, né? Foi bom demais, né? Pô, que recordação legal, sensacional essa tua recordação. Fabio, parece que não, mas assim, a gente já tá chegando aqui ao final do nosso primeiro podcast, né? Rendeu, hein, Humberto? Pô, cara, sensacional. Caminhos do Ouro. Acho que quem participou, quem assistiu aí, você que tá no YouTube, no streaming, onde você estiver, ou estiver só ouvindo a gente pelo Spotify, você vê o quanto é legal a gente pensar no caminho do ouro, né? Um ouro não se constrói da noite pro dia, não é em 4 meses que você ganha uma medalha, faz toda a questão de um projeto. E aqui vocês vão saber mais informações nos próximos episódios de como traçar aí os caminhos do ouro. Fabio, muito obrigado pela tua presença aí. É um prazer dividir essa bancada com você, cara. Meu parceiro, meu irmão, eu que agradeço, presidente. Foi muito bom conversar com você. Sabe tudo de esportes, mas a gente ainda precisa muito do seu profissionalismo em relação ao marketing. A gente precisa captar quanto mais investimento no esporte, melhor, cara. E você faz isso super bem. Muito obrigado, cara. Cara, eu quem agradeço você, agradeço aí a presença de vocês que vieram até o final e até o nosso próximo Caminhos do Ouro. Muito obrigado.